Iniciando aqui o pós-jogo, Vitória 1, 1 também pro Altos do Piauí, um empate doloroso. Um jogo doloroso de se assistir de novo, né? O Lucas Alter tá ali na saída de campo falando com o árbitro da partida, o Thiago Carpini também tá conversando ali com ele. E, enfim, é uma situação que os jogadores do Vitória precisam se controlar um pouco mais, né? Nesse fim de jogo aí, para não ter algo posterior, tá bom? Mas é isso, a arbitragem tá sendo ali também, como é que posso dizer, sendo, não é coagida o nome, né? Mas tá sendo ali o Carpini falando alguma coisa pro árbitro da partida, ele deve relatar isso em súmula, enfim. É o pós-jogo aqui no canal do Dinâmico, a gente pede humildemente. Foi difícil para nós também, igualmente a vocês. Então, aperta no like aí, somente pelo vídeo mesmo, né? Porque, meus amigos, vou te contar. Carlos Eduardo, primeiro que não é nem pra Casa ser titular. Benossauro, né? Já tava lá, te torce pra caramba, vai fazer gol, fica naquela coisa sempre, né? De sempre. Mas, o Vitória empata o jogo de hoje e nem merecia empatar. A sorte era que o Altos era reserva e muito ruim. Mas muito ruim o Altos do Piauí. Esse empate não nos classifica de maneira antecipada, infelizmente. E agora a gente vai para a próxima partida da Copa do Nordeste para enfrentar o Sport de Recife. Antes, temos o Atlético de Alagoinhas pela semifinal e também temos o time do Náutico pela Copa do Brasil. Ainda tem a final também, né? Do Campeonato Baiano. E, bom, não teremos o Baralhas para enfrentar o Sport e também não teremos o Carlos Eduardo. Os dois jogadores estão suspensos aí para esse jogo. Thiago Luiz, o que é que você viu do Vitória, nesse empate, na verdade, de Vitória 1, 1 pro Altos também? Resultado frustrante, né, Anderson? Eu acho que essa é a palavra mais justa para se falar. O Thiaguinho de ponta direita, um time totalmente fora do prumo, nem os atletas foram para a torcida como de costume, fazer aquele momento ali entre os atletas e a torcida. Como é que você vem para um jogo onde o time do Altos vem praticamente com o seu time todo reserva, 6 jogadores no banco de reservas, e você não consegue vencer a equipe do Altos? É frustrante. É frustrante e cabe também na coletiva ao Carpini ser questionado. Qual o propósito de você mexer tanto na sua equipe se o jogo do próximo sábado praticamente o Vitória já está na final do Campeonato Baiano? Por que não colocar esses atletas, o Cáceres, o Jamerson, em um jogo como esse, que é bem mais importante do que o jogo do Campeonato Baiano? Esse é o questionamento que tem que ser feito para o Thiago Carpini em coletiva. O que você viu para vir com esse time praticamente modificado? O que é que o Carlos Eduardo tem apresentado para ser titular e para praticamente todos os jogos entrar em campo? Eu não sou muito de cornetar o jogador, não sou muito de criticar o atleta. Até porque eu entendo que antes do atleta tem um ser humano, tem um pai de família, tem o esposo, o filho. Mas, cara, não dá mais pra gente ver o Carlos Eduardo ou entrando ou sendo titular. Velho, você não tem um centroavante? Bota o Oswaldo. Quantos jogos o Vitória fez com o Oswaldo de falso 9? Mas não dá pra ver o Carlos Eduardo ser titular mas a expulsão não foi justa ou foi justa. Não é sobre a justiça da expulsão, mas é a irresponsabilidade dele na tomada de decisão no lance que origina a expulsão dele. É uma zona morta, Anderson. Não é um ataque de perigo da equipe do Altos. É um lance que os caras não iam fazer nada com a bola. Como é que você faz uma falta daquela? Qual o propósito de uma falta daquela? Então, assim, o Carlos Eduardo hoje, ele tem uma responsabilidade. Como o Thiago Carpini tem uma responsabilidade de trazer para o torcedor o porquê desse time teoricamente alternativo. As laterais do Vitória hoje não foram as laterais titulares. Mas eu poupei. Você poupou baseado em quê? Você vai com a lateral titular para o jogo do Atlético de Alagoinhas? Então, assim, lamentável, frustrante
difícil de falar, difícil de comentar e difícil de entender o que foi o Vitória nessa quarta-feira de cinzas. Quero ver também a opinião do nosso Gabriel Galindo nesse momento, né, de empate de 1-1, Gabriel. Anderson, um empate inesperado, na minha opinião, nessa quarta-feira. Quando iniciou o jogo no Barradão, a tônica era de um jogo teoricamente fácil, onde o Altos apresentava muitos espaços, estava muito comprometido por ser o time reserva, por não ter banco, jogadores se lesionando o tempo todo e tendo que fazer mudanças ainda na primeira etapa. O Vitória desperdiçando oportunidades, tudo se encaminhava para uma vitória fácil do Vitória, aqui no Barradão nesta noite de quarta-feira, que foi comprometida pela expulsão do Carlos Eduardo. Eu tô com o Thiago de que eu não teria mandado um time misto para esse jogo, mas eu acho que apesar do Vitória ter ido com um time misto, era obrigação de ter tido um comportamento diferente pelo nível técnico que os jogadores que nós temos costumam apresentar. Sabe? Jogadores contratados pelo Vitória nessa temporada, mesmo com time misto, até que fosse time reserva, tinham que ter vencido o Altos no jogo de hoje, principalmente o Altos reserva, comprometido por lesão, entre outras 1 milhão de dificuldades, além do fator Barradão, que sempre é algo a mais também para o Vitória. Tá? O que me pega nesse jogo, assim, em relação à crítica, em relação ao que não pode se repetir, é essa postura com 1 a menos. O Vitória não pode, de maneira nenhuma, com 1 a menos, abdicar de jogar, principalmente contra a equipe do Altos. É natural que os clubes com 1 a menos deem a bola para o adversário para jogar em transição. Isso é normal. Isso não significa que você está sendo covarde. Mas você abdicar totalmente do jogo, dizer, vou dar a bola para eles aqui que eles não vão fazer nada mesmo, é o Altos. Isso não pode se repetir. Até porque é completamente normal no futebol você jogar com 1 a menos. É natural da partida, pode acontecer, como aconteceu hoje. E se acontecesse com um clube de Série A, com um clube de Sul-Americana, o Vitória tinha tomado uma goleada no Barradão aqui hoje. Tá? Foi 1 a 1 porque é o Altos. Se fosse qualquer outra equipe que estamos acostumados a enfrentar, seria uma virada, seria uma goleada aqui no Barradão com esse comportamento que nós tivemos. Tá? Então o que me pega é isso. Será que sempre que o Vitória ficar com 1 a menos a gente vai fazer isso? Vai abdicar de jogar? Vai entregar o jogo? Eu espero que isso seja corrigido rapidamente, porque isso não pode acontecer. É natural você jogar com 1 a menos em determinado momento. E quando a gente tiver isso, a gente vai abdicar do jogo. E isso, pra mim, é uma irresponsabilidade e é o que comprometeu a partida, tá? O Carlos Eduardo é destaque negativo, obviamente, pela atitude que ele teve. Foi responsável, comprometeu. Mas, pra mim, foi mais irresponsável ainda a postura da equipe do Vitória de abdicar de jogar, de não ter experiência que é necessária para uma equipe do nosso calibre, de quando tiver com 1 a menos e tiver com a posse, administrar, não querer fazer lançamento, não querer entregar logo a bola de volta para o concorrente, para o adversário, sabe? A gente tem que ser mais inteligente. O clube precisa sempre ser mais inteligente, principalmente em cenários como esse. O Vitória precisava hoje ter vencido o jogo, nem que fosse com aquele 1 a 0, aquele 1 a 0 horrível, mas que tivesse prendido a bola até o final, tivesse sido inteligente. E hoje faltou isso no Vitória como um todo. Então, para mim, o Vitória perde a liderança por uma besteira, tá? Isso não significa que a terra arrasada. O Vitória enfrenta o próprio Sport na próxima rodada da Copa do Nordeste. Se vencer o Sport, retoma a liderança, porque é o confronto direto. O Sport está apenas 1 ponto à frente do Vitória. Então, o empate de hoje não significa que está tudo errado, que é fora Carpini, que o Carpini é burro, que o Vitória só tem jogadores bagres. Calma, tá? Calma, torcedor. Analisando o jogo como um todo, o Vitória foi pouco inteligente. O Vitória não pode cometer esse tipo de erro na sequência da temporada, mas isso não significa que está tudo errado. Tá? Hoje temos que criticar, mas sábado é esperar um Vitória, como foi no jogo de ida contra o Atlético de Alagoinhas. Aquele Vitória que, mesmo sendo superior tecnicamente ao adversário, soube jogar, soube não abdicar da partida e, enquanto pôde, foi fazendo gols. Gols e mostrando a superioridade que deveria ter sido mostrada também aqui hoje. Vitória irreconhecível, um Vitória que nos deixou tristes pela partida que fez, mas não significa que está tudo errado, que ninguém presta. Eu não vou por esse lado, isso eu deixo com o torcedor, que é mais o lado da paixão. Então essa foi a minha visão do jogo, Anderson. Vitória pouco inteligente, um empate amargo, perdemos a liderança, mas podemos, com nossos méritos, com nossa força que a gente sabe que temos, recuperá-la na próxima rodada contra o Sport, se vencemos o concorrente nordestino. Podia ser mais fácil do que está se desenhando, tá? O Vitória desperdiça essa oportunidade, mas não significa que está tudo errado, não. Isaac fala aqui, que tal falarmos sobre o Vitória ter perdido 4 ou 5 ataques muito promissores, para falar o mínimo, durante os primeiros 15 minutos de jogo. O futebol pune e não aceita desaforo, por isso empate frustrante hoje. Também, meu irmão.
Mosquito perdeu um gol de cara, Lucas Braga também errou lá uma situação, e algumas questões mais aqui, Isaac Batista, que você foi muito feliz aí no seu comentário, beleza? Tem aqui o Live Pix com a gente também, só que eu vou só agradecer a quem está assistindo gravado, né? E pedir para deixar a curtida, que é importante para nós, e se inscrever se você não for inscrito no canal do Dinâmico ainda. Vitória enfrenta o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 18 horas, tá bom?